Papo com especialista. Dessa vez trouxemos o engenheiro Roberto Raia, perito da Receita, engenheiro e uma pessoa extremamente interessada e interessante para falar sobre ex-tarifário. Quer saber se teu produto se encaixa no ex-tarifário, se você pode ou não fugir daquela possível canal vermelho com o teu produto, a tua máquina, o teu bem de consumo ou bem voltado à informática, ou mesmo saber se o teu NCM está classificado certo. Vem com a gente que vocês vão ter uma aula sensacional sobre ex-tarifário e outras coisinhas mais, tá bom? Acompanhe esse vídeo até o final, esse papo com o especialista que está mais do que espetacular. Solta a vinheta, estou esperando vocês. Vamos nessa. Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Gente, papo com especialista. Dessa vez eu trago um engenheiro e perito da Receita Federal, o senhor Roberto Raia. Ele é fundador da empresa Raia Consult, engenheiro mecânico, eletrônico, advogado, perito da Receita e mais uma infinidade de coisas que vocês vão aprendendo e verificando junto comigo para essa aula sensacional, onde a gente vai focar principalmente em ex-tarifário e algumas coisas sobre até canal vermelho. Seja muito bem-vindo, Raia. É um prazer ter você aqui. Eu que agradeço. Obrigado, Thiago, pelo convite para poder participar do Papo com o Especialista. É uma honra estar com o teu público, estar com você aí e poder transmitir um pouco de conhecimento, principalmente nesse período aí. Eu estou credenciado como perito da Receita há 26 anos. Eu digo que o Siscomex entrou e eu entrei junto com o Siscomex, né? Acho que agora deve dar um pouquinho mais de tempo. Mas é bem interessante a gente poder falar desses assuntos do Comex que me apaixona. É impressionante, né, Raia? Eu sempre falo que Comex é uma paixão, porque eu relaciono isso, e quando eu saí da faculdade, putz, lá atrás, eu falava assim, não vai dar para trabalhar. Não vai dar para trabalhar, é uma área complicada, tem que entender um monte de coisa, é lei, é incoterm, é tipo de negociação, é pagamento. E hoje em dia eu falo que cada vez mais que eu leio, cada vez mais que eu estudo, cada vez mais eu mais me apaixono. Essa é a minha ideia. Eu falo, nossa, eu devido às proporções, obviamente, mas é como um médico que você tem que ficar estudando o tempo todo, você tem que ficar atrás de lei, você tem que ficar atrás de instrução normativa. É sensacional. Eu falo que eu sou um grande entusiasta da área de comércio exterior e um grande apoiador da Receita Federal. Não adianta, a Receita tem que ser parceira. Você concorda comigo, Rai? Eu digo assim, que a Receita Federal agora está mais parceira, vamos dizer assim. Eu acho que isso daí é uma própria mudança de mentalidade, uma mudança de mentalidade, principalmente pelos acordos, né? Acordo de facilitação do comércio, o Acordo de Quioto revisado, e a mentalidade da própria fiscalização também está mudando. E eu acho que a gente já percebe toda essa mudança pelos próprios COFAC, né? Que são as COFACs, que você tem uma abertura da Receita, junto com a Anvisa e tudo, para você saber realmente qual é o problema que está acontecendo, e ela, nesses encontros que existem, ela está ouvindo o importador, né? O importador e o exportador. Acho isso muito bom. Acho que é muito bom. E também um outro ponto que eu percebo que existem, que muitas instruções normativas agora vão para a consulta pública. A gente não chegou agora num tema, mas com certeza, por exemplo, quando a gente chegar em algum tópico que a gente for falar de classificação de mercadoria, a Receita abriu uma consulta pública do que pode ser melhorado o Classific. Olha que coisa interessante. Isso é excelente. Você tocou num ponto muito interessante, até aproveitando. Eu recebi faz mais uma semana e meia, duas, no próprio LinkedIn. Alguém colocou um link da Receita falando assim: você sabe o que é o Classif? Deixa eu abrir isso aqui, deixa eu dar uma olhada nele. E eu confesso que eu não conhecia. Comecei a ler. E aí a própria Receita falava assim, nesse texto, né? Depois até compartilho com o pessoal aqui.
Você quer ajudar a melhorar o classificação? Eu falei, nossa, que legal! A Receita está chamando o público para essa ideia do tipo, precisamos ouvir vocês, precisamos saber o que vocês precisam para fazer a coisa certa, né? E eu falo muito sobre isso. A gente tem que quebrar essa estigma do tipo, a Receita manda, os despachantes não fazem absolutamente nada porque ficam na mão dela, e ninguém se manifesta a nosso favor, a favor do importador, do exportador, do despachante, do interveniente em geral. Eu acho muito interessante isso, e esse texto do Classif é fantástico. Tem isso mais ou menos dessa forma. É bem isso mesmo. Mudanças, né? Está se aproximando muito mais do público, está se aproximando muito mais de interveniente. A questão, isso eu assimilo muito ao próprio portal único. Eles deixaram de ter mantra aqui, aí tem Cisco Max aqui, Ciscarga ali, não, unifica tudo e vamos ouvir a galera que eles têm para ensinar para a gente, né? O importador, ele também ensina, o exportador também ensina, tem toda essa questão, né, Raia? Sim, sim. Eu acho um portal único, que lá fora chama de single window. Isso daí eu acredito que veio da OMA. Eu não sei se. Porque tem muitas coisas que acontecem na Organização Mundial das Alfândegas, que primeiro acontece em algum país membro e depois eles adotam, né? Eu não sei a ideia do single window, qual foi, mas eu sei que já da OMA já tinha esses estudos e todos os países estão fazendo isso. Então, isso daí acho que é importantíssimo, você ter num lugar só todas as informações necessárias. Porque a gente já tem situações que os órgãos não se encontram ou não se entendem, né? Então, pelo menos ter uma plataforma ali com todas as informações é muito interessante, né? É verdade, totalmente verdade. Eu vejo isso mais para frente, eu acredito muito nisso. Por exemplo, eu tenho meu patrocinador que me ajuda com classificação fiscal do NCM. Beleza. Eu acredito num mundo que daqui a pouco a pessoa entra no próprio portal único e ela vai ter essa classificação, não vai precisar entrar num TechWin, entrar numa empresa XYZ, vai ter lá tudo certinho, o extra-tarifário certinho, que a gente já vai entrar nesse assunto, inclusive, que eu acho super interessante. Você é perito, literalmente perito em extra-tarifário. Então, eu acredito muito nessa ideia do portal único, ajudando todo mundo e tirando até um pouco esse poder dessas empresas grandonas que precisam sim trabalhar, claro, óbvio, mas a informação vai estar toda lá. Já, se você for ver pelas viagens que eu fiz, no sentido de conhecer o pessoal lá da OMA e outros países, a Receita Federal é uma das empresas, falando em receita, onde você tem facilmente as informações. Então, você tem o Normas, que você consegue fazer a pesquisa de muitas soluções de consulta, você consegue saber como o auditor fiscal responsável definiu aquela classificação, você tem as instruções normativas, você tem a NESH ainda não foi publicada, mas está para ser publicada, então a NESH, você vai ter a NESH, você tem a TEC, você tem tudo lá. Em alguns países você não consegue essa dinâmica tão fácil através de um site. Então, isso acho isso espetacular, a gente está indo num caminho muito bom, né? Totalmente verdade. Fala uma coisa. Eu estava vendo há um bom tempo atrás e um cliente chegou para mim e falou: Thiago, putz, vamos dar uma olhada na carga que eu trago. Eu olhei lá o NCM dela, beleza? Eu sempre falo, pessoal, o NCM é o coração da operação, então tudo é muito voltado a isso, ao próprio NCM, é com ele que vai ter os impostos e tudo mais. E esse cliente chegou para mim e falou assim: Thiago, será que o meu produto se encaixa no ex-tarifário? Fui olhar, eu falei, não dá. Por um determinado tipo de item, determinado tipo de classificação do produto, não entrava. Aí esse cliente virou para mim e falou assim, tá bom, putz, não entra. Se eu criar um ex-tarifário, o que eu preciso fazer para criar um ex-tarifário? Ele vai ser meu? Eu falei, não. Ex-tarifário é de poder público. Você pode colocar um produto X, Y, e colocar classificação, subclassificação. Quanto mais coisa você colocar, mais limitado ele vai ser. Mas o ex-tarifário é de poder público. Falei, beleza, vamos começar a criar. Eu comecei a pesquisar a quantidade de complicações que existem hoje para tirar um ex-tarifário. Estou falando bobagem, Raia? Ou não? É só uma ilusão? Eu diria assim,
vamos para o primeiro passo. O primeiro passo para você poder tirar um ex-tarifário, quando você pensa em máquina e equipamentos, ele tem que ser grafado na tarifa como BK, bens de capital, ou BIT, bens de informática e telecomunicações. Algumas pessoas perguntam, falam, Raia, mas o BK é bens de capital, quer dizer que se é uma máquina, é bens de capital? Não, não é bem assim. É grafado na tarifa. Então, quando você vai fazer a pesquisa que você já determinou a classificação da sua mercadoria, você indo na tarifa externa comum, você vai verificar se está grafado, se tem indicação de BK ou BIT. Esse é um passo. Existem alguns ex-tarifários, mas é específico para o segmento automotivo, que ele tem até questões de part number, e aí o que acontece é algo mais específico. Porque normalmente quando você pensa no ex-tarifário, você está pensando numa máquina, você não está pensando numa parte de um item, de um veículo, vamos dizer assim. Mas vamos até o principal, que é a máquina e equipamento. Quando você pensa isso, o que acontece? O ex-tarifário, ele muda a política. Não muda a política, não. A política muda o ex-tarifário. Acho que a melhor forma seria falar isso. Então, dependendo da política do país, ou dependendo da política daquele governo naquele momento, você tem situações que o ex-tarifário, você pensando, a forma de você fazer o pleito, ela pode ser mais restritiva, que essa é uma das características ou não. Então, por exemplo, tinham situações de ex-tarifário no passado, que para você poder tirar um ex-tarifário, vamos falar, acho que uns 10 anos atrás, ele te perguntava assim, quanto você vai investir? Quanto E aí o investir, você tinha que falar assim, olha, eu estou trazendo o ex-tarifário para para minha fábrica, é para uma máquina, eu vou aumentar a produção, mas também vou fazer aquisição de outros equipamentos aqui no mercado nacional. Eu também tenho uma situação que, devido a essa máquina, eu vou ter uma parte que tem uma montagem manual, eu vou precisar de mais colaboradores. Isso era uma situação. Aí teve um governo que cortou tudo isso, cortou o prazo também, porque o prazo sempre teve a seguinte situação. Quando você fala em ex-tarifário, quando você teve a portaria 309 e 324, voltando assim, né? Antes dessa, como que era? Você fazia um pleito de ex-tarifário com todas essas características. Esse pleito era analisado a classificação de mercadoria. Então, para quem analisava a classificação de mercadoria? A Receita Federal. Todo ex-tarifário ia para a Receita Federal analisar a classificação. E o outro ponto, depois, demorava-se 30 dias com teu pleito de ex-tarifário no site, dando publicidade para verificar se tem fabricante nacional. Um determinado governo reduziu isso, ele reduziu de 30, se não me engano, para 10 dias, ou 15 dias a publicação. E o que aconteceu? Que não se passava mais também pela Receita Federal. Uma coisa muito comum que existia no desembaraço aduaneiro era a seguinte forma, às vezes você via algumas situações, o auditor fiscal percebia que a classificação fiscal do ex estava errada, e uma das respostas da empresa era assim, não, mas passou pela Receita. A Receita analisou a classificação. Então, eu não sei se essa SN que a gente está falando é 309 e 309 e 324, as portarias, não é IN, desculpa, é portaria, tirou a Receita. E aí, o que acontece com a informação que estão? Quando o órgão responsável por analisar o pleito tiver dúvida quanto à classificação de mercadoria, ele vai submeter a Receita. Então, não é mais um ato contínuo, vamos dizer assim. Chegou o pleito, vai direto para a Receita. E aí, recentemente, a gente teve uma nova mudança no ex-tarifário, acho que é a portaria GSEX 523, se eu não me engano. Depois o Thiago pode deixar aí direitinho qual que é a portaria, o link. Que o que aconteceu? Ela voltou o prazo de consulta pública, um prazo maior, e pediu novas informações. Então, hoje, o que a gente tinha no ex, que vamos dizer assim, a gente não tinha tantas informações quanto investimento, agora você tem questão de investimento, layout. Então, o que acontece? Qual que é a mentalidade hoje como a gente está? Vai se analisar o ex-tarifário com relação se o governo pretende te dar aquele ex-tarifário ou não. Às vezes não, acho que é mais ou menos assim, tá bom, eu vou efetuar uma redução no teu imposto de importação. E o que o governo vai ter em troca?
Você vai aumentar a produção, você vai ter contratação de colaboradores, tudo isso daí. Essa é a dinâmica. Atualmente, essa é a dinâmica. O mais interessante, né, é que, bom, agora analisando como importador, eu já tive cliente que trazia módulos solares, né, as placas solares e tudo mais. E um bom tempo atrás, um ano mais ou menos atrás, esse cliente virou e falou assim: olha, eu trago o Next Tarifário e tal. Beleza, tranquilo, ótimo. Aí ele virou para mim desesperado, ligou, falou: Thiago, tô sabendo que os Next Tarifários vão cair. É verdade essa história? Eu me beneficio do ex-tarifário XYZ, vão cair, não sei o que tal. E aí eu te pergunto, Raia, sei que manja muito mais do que eu, ex-tarifário tem tempo de validade, ou seja, 10 anos, 5 anos, a partir do momento do pleito dele, ou da aceitação dele, digamos assim, ou não, não existe isso? Vias de regra, 2 anos. Via de regra, 2 anos. Teve um período aí que foi uma transição, porque assim, o ex-tarifário também é a seguinte situação. De tempo em tempo, teoricamente, vence-se o regime. E aí, o governo brasileiro tem que discutir com os membros do Mercosul se vai continuar o ex-tarifário. Acho que é questão de 1 ano e meio, 2 anos atrás, teve essa situação, e aí alguns ex eles prorrogaram por um tempo maior. Mas, normalmente, via de regra, são 2 anos. O mais interessante é que, voltando um pouco a essa lista que eu falo até que um pouco ajuda com a lista Canex, também, eu fui analisar alguns ex-tarifários para ácido sulfúrico, ácido sulfâmico, os ácidos da vida que muitas empresas trazem. E eu lembro de uma informação seguinte: esse ex-tarifário é válido até 31 de dezembro de 2022, devido à ajuda ao Covid 2019. Eu me lembro muito claramente disso. Beleza, passou um tempo, eu continuei trabalhando com esse cliente, e aí acho que era fevereiro, janeiro desse ano, fomos registrar uma DI. Beleza, então, vai aplicar o ex-tarifário? Putz, não sei. Deixa eu entrar. Entrei junto com a Trade, né, que ajudava. Olha, tá lá ativo. Aí a Trade virou e falou assim: é por sua conta e risco. Quando a Trade fala é por sua conta e risco, o medo gerado é tão grande que eu falei: melhor tirar esse negócio. Vamos fazer sem ex-tarifário, porque talvez chame atenção. Chame atenção assim, no sentido de, putz, vai cair num canal diferente de verde, vai pedir perito, vai ser caro, etc e tal. Estou falando bobagem, Raia? Ou depois que passa esse tempo, realmente pode ser perigoso, digamos assim, registrar. Eu diria assim, se o ex está publicado e tem a validade dele, você pode usufruir. O grande detalhe é que quando você faz uma liberação de uma mercadoria, dali se começou 5 anos para a Receita poder fazer uma revisão. Então, eu já tive situações aqui no escritório da Raia Consult, que uma empresa importou uma máquina de 600 mil euros, canal verde, ok, liberou. 6 meses após, ela recebeu uma intimação da Receita, e a Receita queria uma série de informações, manual técnico, informações da máquina, para verificar se o ex-tarifário que ela utilizou na importação, na declaração de importação da mercadoria, estaria correto. Então, assim, qualquer situação de importação desembaraçou, você teve a CI, né? Você tem a CI lá. O que acontece? A partir daquele momento da liberação, a Receita tem 5 anos para fazer uma revisão. O mais interessante é que as pessoas acham que tem a CI, liberou a carga, a Receita vai esquecer de mim. Ou tem a DUI, a verbado em canal verde, a Receita vai esquecer de mim. Gente, não. 5 anos. A Receita pode chegar para você e falar: então, deixa eu dar uma olhada na sua primeira importação, que você importou há 4 anos, para verificar se está tudo certo, se eu não cometi aquela bobagem. E aí me corrija se eu estiver errado, Raia. Hoje em dia, não existe mais o tal do canal melancia, que era aplicado até 2012, por aí. Não existia, não existe mais o canal melancia. Mas digamos que se a Receita chamar você, importador, que teve um canal verde, e fala assim: deixa eu dar uma olhada aqui para verificar. Isso não é uma classificação de canal melancia ou estou falando bobagem? Não, mas então, você está falando no despacho. Uhum, O exato. despacho.
Exato. O despacho, o que acontece? Você tem, isso não te indica, porque hoje o que acontece? Boa parte do sistema ele libera praticamente as cargas no verde. Então, teve situações há um tempo atrás que o próprio algoritmo do sistema, uma época, todas as cargas não todas, mas a grande maioria de cargas que estavam com ex-tarifário estava sendo liberado no verde. Mas ele tem uma característica, né? Ele vai analisar a empresa. Eu não sei qual que é o algoritmo, né? Eu entendo que ele vai analisar a empresa, tamanho da empresa, uma série de itens para ele poder colocar no verde. Agora, o que acontece? Normalmente, a fiscalização, ela já está olhando o quê? O amarelo e o vermelho. É isso que acontece. Então, o vermelho, o amarelo, pode ter algum problema na documentação. E, necessariamente, ele pode te pedir para um perito num canal amarelo. Isso não impede dele pedir. Como também, se você tem uma situação que está... Eu não sei, hoje, no verde, por exemplo, a carga no verde, que eu saiba, é liberada automaticamente. Mas você tem situações de carga no verde que, às vezes, um departamento acima do desembaraço checa aquela carga. E aí fala, não, essa carga aqui eu quero checar. Aí, normalmente, que eu saiba, eles mudam do verde para o amarelo. Ou, por exemplo, todas as cargas, você tem equipe de gerenciamento de risco, que eles vão analisando, e eles vão colocando, tem um sistema principal, e vamos supor, depois tem uma equipe, acho que é em cada região, que vai checando especificamente. E tem essa autonomia, né, de mudar do verde para o amarelo. E o mais interessante de tudo isso, aí voltando uma questão do ex-tarifário, quando eu conheci o Raya foi dar uma palestra, e eu dei uma palestra logo inicial, depois ele continuou. Gente, eu nunca me esqueço o exemplo que você deu do... que era? Não era do secador. Eu nunca me esqueço, nunca vou esquecer desse exemplo. O que acontece? Explica para a gente, Ray, até para o pessoal entender mais ou menos o que é o que. Por que um ex-tarifário é tão diferente do outro, sendo que o produto é muito próximo um do outro? Essa palestra, inicialmente, a gente começou a falar de descrição de mercadoria. O que acontece? Você tem que descrever a sua mercadoria corretamente para você não ter uma situação de penalidade, que é a descrição incompleta ou descrição inexata. E um dos tópicos que eu apresentei nesse evento foi a seguinte situação. Teve um dos clientes aqui da empresa que ele teve um auto de infração. Então, o que a gente está falando, todas as mercadorias dele já haviam sido liberadas numa determinada classificação. A Receita fez um auto de infração depois de um tempo, ou seja, em sede de revisão aduaneira, falou, nós não concordamos com a sua classificação. Nosso entendimento é tal classificação. O que essa empresa estava importando? Essa empresa importou o que a gente pode falar, que ele chama de soprador térmico. Soprador térmico. E como ele estava classificando o soprador térmico? Ele estava classificando o soprador térmico, você tem uma característica do soprador, ele estava classificando o soprador no item que estava escrito secador. Não é o secador de cabelo, mas é o secador, acho que é 8515. Por quê? Nesse item específico, o que ele comentava? Que você fazia uma mudança, que em função da mudança de temperatura, você estaria mudando um artigo. Por exemplo, se você imaginar que você tem, quem trabalha com a parte de eletrônica, normalmente você tem um produto que ele é termorretrátil. O que é termorretrátil? Você fez uma isolação, você fez uma soldagem, você tem um cabo. Ou imagine assim, para quem é mais leigo tentar trazer. Imagine que você tem uma fita isolante que é retrátil. Então você coloca o cabo e você tem que retrair com aquele material isolante. E como que você faz essa retração? Através desse soprador térmico. Você põe um ar quente, acho que o ar chega a 300 graus, e ele o quê? Ele transforma aquele material externo. Para as pessoas da empresa, falou assim, isso é um secador. Por quê? Qual foi a linha de raciocínio deles? Eu tenho um ar quente. Se você analisar com o secador, só trazendo para ficar um pouco mais fácil, se você analisar com o secador de cabelo, você também tem um ar quente. Só que o principal tópico naquela palestra foi assim, vocês têm que verificar como é dado o nome da mercadoria.
Porque quando você fala em sistema harmonizado, é sistema harmonizado de codificação e designação de mercadoria. Quando você está falando de designação, é dar nome à mercadoria. E aí o que acontece? Toda a documentação dele chamava de quê? Soprador térmico. E ele classificava na tarifa escrito secador. Se ele escrevesse na DI soprador térmico, automaticamente o sistema hoje checaria. Ele descreveu soprador térmico, está em secador? Existe uma inconsistência. Então, esse é um grande detalhe que a gente fala para as empresas. Primeiro, entender a mercadoria que eles querem classificar, saber o que é. E esse foi o tópico. E aí, eu fiz uma comparação, que também foi um evento, fiz uma palestra na BEAD. A BEAD é um grupo de estudos de Belo Horizonte, muito bom, tem várias informações, muito legal. E nesse congresso eu falei justamente isso. Falei, gente, você tem o quê? Você tem um soprador térmico e você tem o quê? Um secador de cabelo. Só que o secador de cabelo, acho que o máximo de temperatura que ele chega com ar quente é 60 graus. E o fluxo de ar é muito maior. Já o soprador, ele tem uma temperatura mais alta e o fluxo de ar menor. Então, isso é importante ter como referência aquilo que você quer classificar. E é muito interessante, você foi falando isso, eu fui lembrando também, e você fala muito bem claro que, como eu sempre falo, do ONCM é o coração da operação. E aí que tá, muita gente já me perguntou, inclusive esse cliente que eu falei, que queria fazer o ex-tarifário, chegou para mim e falou assim, Thiago, tá bom, vamos tirar o ex-tarifário. Eu preciso classificar na minha DI exatamente como está descrito o ex-tarifário, ou seja, vamos dizer, soprador com 60 graus, alguma coisa do tipo. Precisa ser exatamente o ex-tarifário, precisa ser a mesma descrição. E aí eu deixo essa pergunta para você. Manda ver, Raia. Foi muito bom que você me lembrou do exemplo que a gente deu lá na Ciesp, que aí a gente estava falando especificamente de ex-tarifário. No início da palestra, eu falei assim, na declaração de importação, está escrito descrição detalhada da mercadoria. Descrição detalhada da mercadoria para você descrever a sua mercadoria. No exemplo que nós usamos lá, foi um exemplo de uma máquina impressora offset. Se você verificar um ex-tarifário, normalmente das impressoras offset, ele fala assim, máquina impressora offset com uma ou mais cores. Esse é o texto do ex. Quando você fala com uma ou mais cores, significa que você pode ter uma, duas, três, quatro. Só que quando você está importando a sua mercadoria, a questão de cores é travada. Então, por exemplo, o que é muito comum, você trazer uma máquina com 4 cores. Então, quando você for fazer a descrição da sua mercadoria, você vai descrever máquina impressora offset de 4 cores. E o fiscal irá analisar, eu brinco que é mais ou menos um cara crachá, ele vai analisar o texto que está no ex-tarifário e a descrição da tua mercadoria. Então, é escrito máquina impressora, você escreveu na tua DI, máquina impressora. Com uma ou mais cores, você pôs 4 cores. Ok. Você não pode, por exemplo, retirar o texto do ex-tarifário, dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Pegar o texto do ex-tarifário e colocar como sendo descrição da mercadoria. Isso, em algumas situações, dependendo o quanto pode comprometer, tem fiscalização que tem entendimento que está errado, e aí você tem a multa de 1%, né? 1% limitado é 10% do valor aduaneiro. Né? E multa de 1% em cima de uma máquina, às vezes quebra até a empresa, né, Raia? É bem, eu diria assim, que se for uma máquina para revenda, eu diria que é bem provável, um valor alto, eu acho que vai ser um prejuízo razoável. Né? Acho que vai ser um prejuízo razoável. Complicado. Fala uma coisa, agora, até aproveitando o gancho do X. O papel do fornecedor para o X funcionar. Qual é o papel do fornecedor? Porque, assim, muita gente pensa assim, vou lá tirar o X tarifário, deve ser fácil isso aqui. Não pense em desenho técnico, não pense em formação disso e daquilo outro. Qual é o papel do fornecedor para o X tarifário ser perfeito, próximo da perfeição para aquilo? Tá, você tem que pensar duas situações. Você pode ter um fornecedor que ele é um intermediário, então eu estou comprando essa máquina de alguém na Europa,
e ele é o meu dealer, como se diz assim, o cara que vai vender, como você pode também ter uma situação que ele seja o próprio fabricante. Então, se a gente pensar no fabricante, no fornecedor, a gente tem que ter todas as informações, catálogos, manuais técnicos de quem? Do fabricante da máquina. Do fabricante. Porque isso é uma coisa muito comum, e aí a gente, vamos falar no mercado brasileiro, você tem situações que você tem as revendas. E às vezes as revendas falam assim, não, já foi importado muitas máquinas desse X, então usa esse X. Isso é uma dica. O fato de ter importação de máquinas no passado e essas máquinas terem sido liberadas sem ter um processo de perícia, não significa que está certo. Eu até brinco, né? Quando você vai no banco e você vai pedir aquele folderzinho, acho que eles chamam de lâmina de aplicação, ele fala assim, está lá escrito, né? Rentabilidades passadas não garante rentabilidades futuras. E é a mesma situação. Alguém tenha desembaraçado uma máquina que o seu revendedor nacional falou para utilizar tal X, ou mesmo do exterior, não te dá garantia nenhuma. Eu já tive casos aqui na empresa que um revendedor passou a informação para um importador, informando que estaria correto, que seria tal X tarifário. Essa empresa ela já trabalhou com a gente em outros processos de X tarifário, e ele falou, Raia, faz um laudo técnico para saber se o X que ele está me indicando, você concorda. Então, o que nós fizemos? Solicitamos todas as documentações para o fabricante, chegamos também a conversar com o representante, e a conclusão, já existia um X publicado para esse equipamento, não tinha compatibilidade. Era algo, por exemplo, quando as pessoas pensam em X tarifário, se você tem escrito 2 motores, não é um motor nem 3, são 2. Então, tinha algumas características no X que não estava coerente. Então, o primeiro ponto é, independente de ser X tarifário ou não, você vai fazer a importação de uma máquina, você tem que ter o manual técnico da máquina, você tem que ter catálogo da máquina para você poder, inclusive, fazer a descrição dela. Se você já imaginar num pleito de X tarifário, essas informações têm que ser muito bem pautadas e que você consiga todas as informações. Porque um outro ponto que acontece, mas Raia, que manual você está falando? Estou falando do manual técnico que tem especificação. É muito comum, às vezes, as empresas enviarem o manual de operação. Só que o manual de operação não tem especificação técnica. Por que se precisa da especificação técnica? Lembra que eu comentei nesse bate-papo? Com uma ou mais cores? A máquina que você vai importar, o manual que você vai receber, com certeza na especificação técnica, estaria, se fosse uma máquina impressora offset, teria a especificação técnica, informando que é uma máquina offset e informando que seria de 4 cores. Isso tem que ter. E é o mais engraçado, eu sempre falo isso, né, que as pessoas acham, o X-tarifário, vamos tentar o X-tarifário. E aí me vem a pergunta, né, quem que decide as reduções ou isenções de imposto? Como é que a Receita chega e fala assim, olha, ao invés de ser 10% no imposto de importação, eu vou colocar 2% no imposto de importação vinculado a esse X-tarifário. Como é que a Receita chega nesse determinado, ou ela tem algum parâmetro para chegar nisso, né? Pergunta mesmo. Então, mas a questão do imposto de importação, normalmente você tem situações que se faz a redução, né? Então, por exemplo, você teve questões no passado que você tinha uma alíquota que era de 14%, e depois o governo fez uma redução de 14% para 11,2%. O ex-tarifário, você tem um regime que o que acontece? Quando você não tem fabricação, a gente estava falando de bits BK, são 2 situações. A máquina tem que estar grafada, a classificação da máquina tem que estar grafada bens de capital ou bens de informática e telecomunicações, e não pode ter fabricação nacional. Eu posso tirar ex-tarifário de toda máquina que não tem fabricação nacional? Pode. Agora, tem uma questão subjetiva, que eu comentei no início, que é a questão que a Receita pode analisar, questão de investimento, tudo isso aí. Mas, em linhas gerais, o governo tem uma política. E essa política é como? Ele faz a redução do imposto de importação, temporariamente, porque é para um período de 2 anos, para aquelas máquinas e equipamentos que não têm fabricação nacional.
O mais interessante também, né, Raia, e aí você foi falando, vai me entrando na cabeça uma coisa que me corrija se eu estiver errado totalmente. O ex-tarifário é totalmente contra o antidumping. Por quê? Explico. Antidumping, o que é, pessoal? Produto fabricado no Brasil que não pode entrar com valor igual ou menor da fabricação aqui. Ou seja, você trouxe uma carteira. A carteira de fabricação no Brasil custa, sei lá, R$ 10. A tua carteira em importação tem que custar pelo menos 12. Só para vocês entenderem mais ou menos. E o X é o contrário disso. Ou falei bobagem, Raia? Mas se você imaginar, você está dando um exemplo de duas situações. A carteira é fabricada no Brasil, eu estou importando uma carteira. O ex-tarifário não tem fabricação nacional. Não tem fabricação nacional. E teve uma questão que caiu, não está tendo mais isso que eu saiba, teve uma questão que estava tendo uma discussão que alguns fabricantes nacionais poderiam fazer determinados produtos, que nem que você falou do painel solar. E aí, como que eles travaram? Pelo valor. Lembra que quando você fazia a importação do painel solar, ele falava assim, o valor, acho que é o valor mínimo de tanto. Foi uma travada que eles deram. Foi a primeira vez que aconteceu isso. Realmente estranho, porque o que acontece? A gente sabe que a gente está num câmbio flutuante. Ele colocava um valor mínimo, se eu não me engano, em reais. Então, o que acontecia? Que de valor variava. Então, teve muitas empresas que, com ex publicado, teve situações que estão na justiça discutindo isso. Porque o que acontece? O fiscal fazia a conta, falava, não, está fora do ex. Tinha situações que o texto inteiro, a especificação técnica estava correta, mas o que acontecia? Aquele valor não estava. Foi uma situação que fizeram para adequar o mercado nacional. Agora, sim, questão de dumping, realmente eu nunca vi em questão de ex-tarifário, porque não tem fabricação da máquina no Brasil, né? Exatamente. Não, eu faço como se fosse um contraste, o X e o antidumping. Um é contrastante com o outro, um é totalmente contrário ao outro. Agora mudando total de assunto, e eu sei que é o teu campo também, né, Raia? Eu sempre falo que se der canal diferente de verde, chamarem um perito, isso não é tão ruim assim, porque a empresa aprende a fazer a importação correta, ela vai ter um não digo um aval, mas ela vai ter alguém da Receita, um perito, no teu caso, que vai falar, olha, não faz essa importação por esse NCM, não, vamos colocar um diferente aqui, por mais que se tome multa de reclassificação e etc. Eu não vejo isso como tão ruim assim. O que você acha, O Raia? primeiro ponto tem que deixar bem claro que assim, o perito não pode indicar a classificação de mercadoria em laudo técnico. Então, o perito só vê a máquina, a característica da máquina, o fiscal faz os quesitos que ele entende que vai orientá-lo para determinar a classificação de mercadoria. Quando você pensa em situações de ex-tarifário, ou, por exemplo, própria importação, que você tem perito, eu acho muito interessante que algumas empresas não entendem, né? Mas é um passo para você poder ter uma checagem se a sua classificação, porque vai passar por um auditor, vai passar por um perito. Então, o que primeiro você tem que saber? Que é a mercadoria? Quem vai fazer isso? O perito. O auditor fiscal vai fazer alguns quesitos relacionados que ele precisa entender referente à mercadoria. Por exemplo, vamos ter uma situação, o fiscal pode perguntar assim, qual é o tipo de impressão? O perito vai lá identificar a impressão offset. Essa máquina é para quantas cores? 4 cores. Então, você tem uma retificação do teu processo, não uma retificação, vamos supor, um aval do teu processo, que ali está correto. Se você futuramente, que foi o que aconteceu com essa empresa, lembra no começo que eu falei? Teve um questionamento da empresa, a Receita fez uma intimação para a empresa perguntando se ela tinha um manual, catálogo e tudo. Sabe qual era a última pergunta? Se houve laudo técnico do desembaraço, favor anexar. Então, uma situação dessa, você tem um respaldo se lá na frente alguém vier te questionar. Esse é o grande detalhe. E aí, numa situação que você, por exemplo, você teve um desembaraço, onde você tem a característica da mercadoria e você tem um fiscal dando um ok num canal vermelho,
Se administrativamente você não ganhar, eu acho, né? Porque a gente também, nesse país aqui, não dá para dizer tudo com certeza. No judiciário, você vai falar, não, eu submeti essa máquina e eles concordaram, né? Porque a gente tem também, por exemplo, soluções de consulta. Teve uma época, não uma época, mas assim, você tinha solução de consulta e você tinha solução de divergência. Então, a empresa, às vezes, o que é a solução de consulta? Você tem uma dúvida com relação à classificação de mercadoria, você submete à Receita a sua dúvida. Nós chamamos pleito de solução de consulta. E você tinha o quê? Por exemplo, a 8ª região São Paulo, se eu não me engano, a 9ª região, acho que é isso, 9ª região, acho que é Santa Catarina, Paraná. Então, por exemplo, para a mesma mercadoria, para a mercadoria que você tinha as mesmas características, São Paulo indicava uma NCM, Paraná indicava outra. E aí o que acontecia? Eu importava com uma NCM, a outra pessoa com outra NCM. Um dado momento falava assim, não, mas a sua classificação está errada, a classificação correta é a NCM que deram do Paraná. Mas na solução de consulta, quando é publicada, você tem um respaldo, você fez o pleito, você tem um respaldo. Então, se tiver algum questionamento, você vai falar, não, nesse período aqui eu estou respaldado. Então, isso também é importante verificar. Eu entendo que, praticamente, quando você tem um perito, você tem uma análise, principalmente uma análise de um canal, ou canal amarelo, ou um canal vermelho que passou por perito, você tem um respaldo maior. Mais interessante também, eu sempre falo isso para as pessoas que me procuram, principalmente os importadores. Está na dúvida, não tem departamento que consiga classificar, seja ele com ex-tarifário ou não, contrate um perito. Pô, mas, nossa, Thiago, perito, ele faz parte da Receita. Não. Um perito é vinculado, ele tem. É como se você prestasse serviço aos seus clientes e a Receita. A Receita que vai chamar você, né, Raí? Vai falar assim: tá aqui o processo, dá uma olhada para mim. Nós somos peritos da Receita e nós somos autônomos. Então, nós somos autônomos. Essa é a grande realidade. Então, assim, você está, e quando você está fazendo o laudo técnico, você vai fazer o laudo técnico conforme as suas convicções. Não significa que você vai ser tendencioso para a Receita ou tendencioso para o importador. Você vai fazer o laudo técnico conforme as suas convicções. Ah, Raia, mas assim, a empresa não concordou com o laudo técnico. Aí você entra pela IN 680, você pode gerar uma inconformidade e você menciona qual que é a inconformidade que você não concorda com o laudo técnico. Isso é uma coisa natural. Mesmo no judiciário, eu sou perito do judiciário, é muito comum. Porque normalmente, em caso de classificação de mercadoria que eu atuo, você vai ter o posicionamento da Receita, você vai ter o posicionamento do importador, né, do contribuinte. E o laudo técnico é o laudo técnico. Então, dependendo do laudo técnico, uma das partes, vamos supor, foi favorável ao laudo técnico. Com certeza, a outra parte vai falar, não, mas não é o que eu entendo. E aí, no processo judicial, você faz um laudo complementar, porque via judiciário ele descreve o que ele entende que está errado. E é a mesma coisa, quando você emite um laudo técnico pela Receita, ou o contribuinte ou o importador, ele pode se manifestar nos pontos que ele não concorda. E a questão é, não somos funcionários da Receita, nós somos autônomos, peritos credenciados pela Receita. É isso que acontece. Então, o fato de você, por exemplo, ter uma situação, como eu falei para você do cliente, ele tinha uma dúvida na utilização do ex-tarifário. Nós analisamos e falamos, não, esse ex-tarifário que você indicou, que o representante ligou, não é o correto. Então, se você pensar numa situação dessa, se ele tivesse colocado esse ex-tarifário no equipamento, o equipamento viria, se caiu no canal verde, liberou 5 anos para revisão. Ah, caiu no canal vermelho, teria um perito analisando as informações e iria falar, não, tecnicamente, porque o ex-tarifário tem uma descrição, tecnicamente aquele ex-tarifário não se enquadraria. Sempre lembrando que quem analisa a NCM e o ex-tarifário é o fiscal. A gente só fala de condições técnicas. Mas vamos supor, vou dar um outro exemplo. Você tem uma máquina impressora offset com duas ou mais cores. Aí o perito, essa empresa importa a máquina offset, só que a máquina offset dela é de uma cor.
está fora do X, que é o que a gente fala. E aí que a gente brinca. É uma situação que você visualizou a máquina, visualizou o catálogo, está descrito uma cor. E você tem. Por que você tem um perito? Porque você tem que ter a prova. Você tem que fazer a identificação naquele momento do que você tem ali. Agora, claro, tem situações que, quando você emite um laudo técnico, tem situações que é posicionamento. Vou dizer que não existe, existem. E aí é posicionamento do perito, de analisar um equipamento e falar, eu tenho esse entendimento. Eu tive um caso, por exemplo, esse foi um caso bem interessante. A empresa importou um equipamento de análise clínica e no ex-tarifário estava escrito assim, com tablet. Eu olhei, fiz o laudo técnico, falei, olha, não tem tablet. Então, se está no texto do ex-tarifário com tablet e ele vem sem tablet, perdeu o ex-tarifário, está fora do ex-tarifário. E aí a empresa falou, não, eu quero marcar uma reunião porque nós não concordamos. Aí eu falei assim, será que eu esqueci de ver alguma coisa? Essa vistoria já tinha sido uma vistoria de 4 horas, que tinha outros equipamentos. Eu voltei para o armazém e fiz a segunda vistoria. Abri tudo novamente, um double check, e efetivamente não encontrei nenhum tablet. Nós fomos para uma reunião técnica, aí a empresa falou assim, olha, a gente não concorda que você está informando da questão do tablet, porque a máquina tem o tablet. Eu falei assim, tá, mas na vistoria física, eu não encontrei o tablet. Aí o engenheiro falou assim, não, realmente, a gente não importa essa máquina com o tablet. Aí eu falei para a pessoa, tá bom, então não tem o tablet. Não, mas olha só, eu vou comprar o tablet. Aí o engenheiro falou, eu vou comprar o tablet no Brasil. E a máquina vai ter o tablet. Eu falei, perfeito. A minha pergunta é, na forma que se encontra a mercadoria, ou seja, no recinto alfandegário, ela tem o tablet? Não, não tem. Aí a pessoa do comercial falou assim para ela, mas não tem mesmo. Falou, não, a gente compra o tablet no Brasil e esse código que a gente já compra dessa máquina é sem o tablet. Falei, gente, a dúvida de vocês não é perícia, é comércio exterior. Por quê? Está escrito que tem que ter tablet. Você não traz o tablet. Fisicamente o tablet não está lá. E o laudo do perito está equivocado? Não. É a análise de comércio exterior sua que está equivocada. Então, essas são algumas situações que, por mais assim que a gente vê, é até bom a gente fazer esse papo com o especialista, que as empresas não entendem. A engenharia não entende, por isso que tem que fazer uma chamada. Eu até quero falar isso, porque, por exemplo, eu não posso. Amanhã até poderia divulgar, vou até aproveitar o seu canal aqui, está ao vivo. Vai ter um evento, depois vocês olhem nas redes aí, vai ter um evento sobre classificação de mercadoria. Até já quero te convidar, Thiago. Logo essa semana, mas vai ser dia 7 de novembro, então vai ter um bom tempo. Vai ter um evento, e eu acho que é o evento que a gente precisa trazer as empresas, trazer os engenheiros, porque entender assim, engenharia é uma coisa, comércio exterior é outra, e você tem a união dos dois. Né? É aquela mesma situação, que você sabe, eu importo um veículo sem as 4 rodas. Tá bom, ele é um carro incompleto. Você tem que descrever como carro incompleto e classificar ele como carro. Ah, mas isso é coisa de louco. Não, não é coisa de louco. É o que está na convenção do sistema harmonizado em função das regras de classificação. Então, esse é o detalhe que acontece. E a pessoa falou, não, mas seu laudo está errado. Eu falei, não, não está errado. Aí eu vou comprar no Brasil. Eu falei, você pode comprar no Brasil, mas na alfândega não tem o tablet. O mais interessante é exatamente isso. Eu sempre comento um caso muito particular. Esse mesmo cliente que fazia as importações de módulos solares, eu lembro assim que o módulo estava. A descrição era perfeita para ele. Perfeita, ótimo aqui. E ele ia. Valor CIF US$ 195, R$ 195 até 322. Bem específico. 195 a 322. A questão foi o seguinte: quando fez a conversão pela moeda,
deu 123. O que o cliente falou? Vamos registrar com o ex-tarifário. Eu falei, olha, tá dando um VMLE, tá um pouquinho, tá R$ 1 acima. Não, não vai dar problema. Eu sempre tive carga liberada, tá tudo certo. Tá bom. Avisei, minha ideia tá avisada. O que aconteceu? Registrou seu DI, deu canal diferente de verde. Fiscal olhou e falou assim: não tenho capacidade técnica para analisar isso aqui, vou mandar para o perito. O perito foi muito claro, ele falou: o módulo solar se encaixa perfeitamente no ex-tarifário, porém, o valor exacerba o valor limite. Sugiro não classificar no ex-tarifário. E aí voltou para o fiscal olhou e falou assim: ele está certo. Pô, mas por R$ 1, não sei o que, então, tá bom. Cobrou lá, se a multa, ok, beleza, liberou a carga depois desse canal vermelho. Passou alguns tempos, alguns 2 meses, a empresa recebeu uma notificação da Receita Federal pedindo todas as importações daquele item por conta do valor e não mais pela classificação feita pelo ex-tarifário. Ficou-se demais, porque ninguém olhava isso. Acabou tendo uma revisão aduaneira em função disso. Então, agora, imagine uma situação dessa. Eu brinco que a questão do ex-tarifário, que nem está lá no artigo 111, é análise literal. Claro, existem umas discussões, e eu não sou muito favorável, porque eu sempre penso que você tem que analisar restritivamente. Tem situações do CARF que o pessoal fala que o que vale é a essência. Só que, assim, eu penso assim, para que você vai para o CARF se você pode resolver antes, analisando, fazendo um laudo técnico, checando a informação? Para que você vai se utilizar disso? Então, tem pessoas que falam assim, não, mas no CARF ganha. Então, assim, ganha ou não ganha, né? Você não sabe, porque é um colegiado, você vai ter interpretações. Então, o que é melhor você fazer? Melhor você fazer o correto. Mas com esse valor que está sendo praticado, por exemplo, imagine, assim, a diferença de um real, aí no caso, $1, não ia mudar nada para o teu cliente, concorda? É muito pouco. Mas vamos supor, se fosse algo maior, sai do business. Do business. Eu já tive situações assim de revisão alta de infração, que nós estamos falando exatamente questões de 32 milhões de reais. Então, assim, é algo bem complicado, né? Bem complicado, né? Ô, Raia, mudando um pouco de assunto, até não tomando mais tanto seu tempo, como é que um engenheiro, torna-se perito da Receita? Que dica que se dá para essa pessoa que está vendo esse papo e fala assim, quero virar perito vinculado à Receita Federal? Existe um processo seletivo que, de tempo em tempo, abre-se os credenciamentos, e aí, pelo credenciamento, é feita toda uma análise curricular, tempo de experiência, para poder ser perito credenciado. Então, isso de tempo em tempo abre esses credenciamentos. Funciona assim. Eu acho muito interessante tudo isso. A gente teve um papo com o especialista, com o Zambrano. Foi um dos últimos. Maravilhoso. E eu falei, Zambrano, como é que faz para ser fiscal, auditor fiscal da Receita? Ele falou, Thiago, estuda pra caramba. Tem a cada 2 ou 3 anos, abre-se vaga e você deixa de comer no japonês do lado para estudar, porque isso é válido. Eu sempre falo, estudo, pessoal. Não adianta você falar, me formei há 5 anos atrás, sei tudo de comércio exterior. Não, estudo atrás de estudo. E agora, a pergunta que eu sempre falo, dá uma dica para esse pessoal, Raia, o que eles precisam fazer para aprender mais sobre Comex, ou ir atrás de despachante? Dá uma dica para esse pessoal. Eu vou falar de Comex e não posso deixar de falar de direito aduaneiro. Eu sei que normalmente quando a gente está falando ao vivo, normalmente a gente não fala muito de data. Mas eu tive num congresso, voltei de um congresso agora da OAB, Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro da OAB,
acho que foi o 11º Congresso, um congresso nacional, e lá teve um expositor que é muito conhecido em direito aduaneiro, que é o Dr. Ricardo Balsadua, que ele veio da Argentina falar sobre o direito aduaneiro, e fizeram alguma pergunta para ele, mais ou menos nesse sentido. E ele falou assim, estudem os princípios, estudem. Então, quando você imagina alguém que você tá fazendo uma importação, se cerque de especialistas que tenham conhecimento, se cerque de pessoas que tenham conhecimento, se cerque de despachante que tenha conhecimento. Você não pode, por exemplo, você vai importar algo que é $1.000, é uma situação. Você não pode estar importando uma máquina de $1 milhão e pensar que você vai tratar como um equipamento de $1.000. Tá bom, eu vou importar com ex-tarifário. Eu tenho certeza desse ex-tarifário. Eu contratei um ou mais especialistas para poder informar se meu ex ali está correto. Existe algum ponto dúbio? Eu tive uma situação que eu diria para você que foi o primeiro laudo que eu fiz. Eu vou trazer um pouco, não está muito ligado na área de Comex, mas eu vou trazer essa referência, porque eu faço um fechamento com o Comex, que era uma questão de industrialização de um determinado produto, uma determinada empresa, uma questão de industrialização. E aí eu analisei a linha deles lá e falei assim, olha, no meu ponto de vista, você não está fazendo industrialização. Aí o CEO da empresa falou, não, Raia, mas eu tenho esse ponto, eu tenho esse ponto, tenho esse ponto. Eu falei assim, olha, eu analiso como um ex-tarifário. Gerou dúvida? Volte atrás. Se você não tem aquela convicção, pode dar problema. Eu até brinco, eu posso estar enganado, tá? Mas o comércio exterior tem tudo para dar errado, de vez em quando dá certo. Porque você tem tantos pontos focais que podem dar problemas, tantos. Se você não fizer um checklist ali, passo a passo, e ter certeza do que você está fazendo, você pode ter um problema. Você pode ter um problema na descrição, você pode ter problema no BL, você pode ter problema de embarque, você pode ter problema... Eu não sei se eu comentei com você, se lá foi o objetivo, mas, por exemplo, fiz um laudo de uma máquina, está vindo uma linha de produção para o Brasil, eu viajei até o Raio para fazer o laudo. Fizemos o laudo, fizemos toda a identificação. Perfeito. Depois eu voltei à empresa, nunca tinha feito isso, mas a empresa pediu para acompanhar as embalagens. Quando nós chegamos, já estavam todas as caixas embaladas. Eu falei para a empresa, olha, eu vou fazer uma análise, vou vistoriar como a vistoria não alfândega. Então eu pedi para abrir tudo. Dentre uma das máquinas usadas tinha uma escada. Não sei se eu comentei isso com você. Não, então eu esqueci. Eu até bati uma foto da escada depois para ter. Quando comentar e fizer uma apresentação disso, mostrar a escada. E não fui nem eu que encontrei. Fechou essa máquina nessa fábrica, e aí uma das pessoas, um dos engenheiros, falou, Raia, o que é isso? Porque o que eu faço? Eu peço para abrir a caixa inteira, porque eu quero olhar tudo. Ele abaixou, olhou e falou, mas tem uma escada. Eu falei, escada? Aí eu falei, mas ainda... Eu falei, acho que é escada de metal. A representante do Brasil aqui, que está importando esse equipamento, falou, Raia, essa escada, depois, né? A escada não é de madeira? Eu falei, eu olhei novamente a escada de madeira. Então, o que ia acontecer com essa máquina usada? Eles iam trazer a máquina? Vamos supor que está tudo certo. Aí o que ia acontecer? Não ia poder liberar a máquina. Por quê? Porque tinha uma escada de madeira usada. Eu não sei se esse termo é correto, fumigação, fumigar. Então, é isso. Né? Então, teria que ter todo um processo para fumigar uma escada, enquanto que o principal da máquina estaria parado, pagando a armazenagem. Então, você tem que fazer um double check. Se você acha que pode dar algum problema, vai dar algum problema. Então, assim, você importou com ex-tarifário, você tem que checar. Ah, eu estou importando uma máquina. Ah, mas olha só, a minha máquina está sempre saindo no verde. Ah, não vai sair no verde. Tá bom. Não vai sair no verde, não. A probabilidade de sair no verde. Tá bom. O que custa você pedir para o fabricante da máquina um manual técnico? O que custa o manual técnico já ter as especificações? O que custa você ter um catálogo técnico? Porque o que vai acontecer? No momento desse que para, a armazenagem está correndo. E você tem que sair correndo atrás da especificação do manual técnico. Então, isso que eu acho que é importante passar para o empresariado, porque às vezes eles não têm essa noção. Às vezes eu tenho a impressão
que o problema acontece numa camada que não chega, às vezes, lá em cima, só quando já está para estourar o problema muito grave. Eu acho que é essa mudança que tem que ter, essa mudança que deve acontecer. Uma outra que acontece, eu acho que você já deve ter feito alguma coisa sobre o regime de OEA, né? E tem algumas pessoas que ficam assim na dúvida: será que o OEA vale a pena? Será? Eu acho que são alguns pontos que tem que se analisar. Mas o primeiro ponto que eu vejo assim, o OEA é uma forma de você praticamente criar um padrão na sua empresa. Como você acha que vai ser o futuro da Receita com atributos, catálogo? Eles vão checar. Então, se você tem uma empresa alinhada com o OEA, você tem o quê? Tudo formatadinho. Mas eu não tenho condições de pagar um consultor. Tá bom, vê como funciona o OEA e resolve em casa. Resolve isso. Mas assim, o OEA ele quer saber como funciona, qual que é um checklist de classificação. Você tem informação. Até depois, se você quiser, e aí a gente combina, eu fiz uma palestra falando do OEA, e eu fiz um paper justamente para o OEA, mas isso serve para qualquer segmento, como que você poderia classificar a mercadoria, o que você tem que perguntar e o que tem que ter. Numa situação dessa, parou a carga, foi para o amarelo, o fiscal quer saber por que você usou aquela classificação. Você está com o documento pronto. Fala, está aqui, seu fiscal. Eu classifiquei aqui, eu tenho fundamento, foi na regra tal, tal, tal. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. É muito interessante, eu sempre falo tudo isso, né? E a gente ficaria horas e horas e horas falando sobre tudo isso. Agora você fala do OEA, para mim vem catálogo de produto mais para frente. Tem uma série de coisas que estão acontecendo todos os dias, melhorando no Comex, que, graças a Deus, estão acontecendo. Eu sempre falo isso. Ainda bem que não tem mais o Syscomex naquela tela verde antiga num despachante aduaneiro. Ele já é muito mais fluido, muito mais simples. Ô, Raia, deixa eu te perguntar, como é que as pessoas te procuram? Posso te dar o LinkedIn, o teu LinkedIn? O que eu posso fazer para te divulgar aqui? A melhor forma é vocês podem mandar um e-mail mesmo para mim, né? Que meu e-mail é raia, R-A-Y-A, @ raiaconsult, R-A-Y-A, consulteconteúdo.com.br. E o LinkedIn eu sempre estou olhando. LinkedIn acho que é o caminho mais fácil, que vai estar como engenheiro Raia. Acho que é o mais fácil. E o site da empresa é raiaconsult.com.br. Então, que normalmente... O Raia manja demais, ele vai tirar tuas dúvidas, ele vai falar, você está fazendo o pleito da tarifária errado, você está classificando a tua carga errada, ou você está fazendo o caminho. É alguém que vale a pena ter perto, gente. É custoso, dá trabalho, mas eu falo, é muito melhor você pecar pelo excesso e ter a tua carga em canal verde, dormir tua cabeça no travesseiro em paz, do que você ter um possível canal amarelo ou vermelho e falar assim, meu Deus, eu vou fechar a empresa amanhã porque eu estou complicado. Estou errado, Raia? Não, você mesmo deu um exemplo para nós aqui, um exemplo muito bom, que foi o teu cliente do painel solar. Por causa de uma questão dessa que foi a gente não sabe, você sabe as multas que vão ocorrer, né? Depois que já desembaraçou a mercadoria, porque normalmente é 75%, você tem uma redução de 50%, cai para 37,5%, já está numa revisão. Quantos painéis ele importou? Então, você imagina uma situação dessa. Imagina uma situação dessa. Né? Assim, o quanto ele não importou, o quanto ele teve de projeto, e agora o que vai ter uma revisão que praticamente já sabe se está errado. E assim, eu não vejo as empresas, pelo menos o que eu estudo tudo, eu não vejo as empresas que elas tenham um alto índice ou um alto percentual de lucratividade. Cada vez isso está menor e você tem que ter um volume grande. Imagina essa situação dessa empresa. É quebrar uma empresa. É literalmente quebrar uma empresa. Agora, quebrar porque quebrar porque a política de quem estava lá entendeu que R$1 não faria diferença nenhuma. E ainda sendo aconselhados, vocês aconselharam, não deve fazer isso. Uhum. Agora, por exemplo, se ele não tivesse uma orientação a sua de especialista, a gente até poderia falar assim, olha, você errou,
Mas qual que era o primeiro ponto? Ter uma orientação do especialista. Aí você paga o especialista, e aí você não quer ouvir o que o especialista está fazendo. Eu tive uma situação uma vez, que eu estava fazendo um laudo para a máquina de importação, e sabe aqueles e-mails que a pessoa responde e não percebe que você está dentro? E aí o gerente lá da engenharia, eu não entendo por que contrataram esse consultor, em vez de estar nos ajudando, ele só está criando dificuldade, isso, aquilo, outro. E aí meu sangue espanhol, de ser uma pessoa muito tranquila, eu respondi assim, falei assim, olha, vocês me contrataram para saber qual é o meu posicionamento, porque acaba sendo um posicionamento até como um perito da Receita, e qual é o meu entendimento. Mas se você entende que você tem conhecimento e que você vai tomar atitude concreta, por favor, siga em frente da forma que você acha que é o correto. A única coisa me manda um e-mail dizendo que você vai se responsabilizar pelos possíveis problemas que eu já alertei e a responsabilidade é sua. Estou esperando esse e-mail até hoje. Não chegou ainda. Foi na época que eu estava até de lua de mel respondendo e-mail, acho que faz uns 17 anos. Não chegou até hoje. Então, assim, você remunera o consultor. Para quê? Exatamente. Raia, obrigado de coração. O canal tá aberto para você. Quando você fala, putz, Thiago, não sei, na verdade, eu olho para você, eu olho para o Shebab, eu olho para esse pessoal que tem muito mais experiência que eu e falo assim, eu não posso contribuir com muita coisa. Na verdade, eu sugo muito de vocês. Mas o que eu puder ajudar, se eu puder ajudar em alguma coisa, fala comigo, chama, e assim, o canal tá aberto para você. Você fala, Thiago, putz, vamos gravar qualquer coisa? Vamos embora, tô dentro. Eu penso que você já contribui bastante com o pessoal do comércio, trazendo o papo com o especialista, trazendo a oportunidade das pessoas conhecerem onde pode ter possíveis problemas e também conhecimento. Eu acho que essa ferramenta que você divulga conhecimento e traz pessoas especialistas. Eu acho que isso é o principal. E a troca de informação. A troca de informação. Com certeza você tem muitas coisas de conhecimento aí do seu dia a dia, né? A gente, cada um no seu quadrado, vamos brincar assim, né? Essa é a grande realidade. Quero te agradecer o papo com o especialista, agradecer a tua presença, agradecer o convite, foi muito bom e eu estou à disposição. Surgiu um tema, vamos combinar, vamos bater um papo. Foi muito agradável. Demorou, vamos embora. O canal está aberto para vocês. Gente, procurem o Raia. É uma pessoa extremamente aberta, sensacional e vai ajudar vocês com muita coisa e vai tirar pelo menos as suas dúvidas. Você vai conseguir tirar seu ex-tarifário se a mercadoria permitir ele ter o MCM também, ou então, caso sua carga vá para um canal diferente de vezes, você tenha um ponto antes de tudo isso. É alguém que manja do negócio e sabe fazer de mão para trás e olho fechado? Eu acho que sim. Só o outro aberto, viu? Tem que ficar de olho nos dois, né? Porque muda a legislação, muda a IN, muda a portaria. Mas tá Obrigado, ótimo. obrigado mesmo. Obrigado, Raia. Coração. Valeu.